Olá pessoal, tudo bem? O assunto hoje é bem interessante. Vamos falar sobre o herpes zoster. Eu já volto. Bem, por que vamos falar sobre esse tal de herpes zoster? Infelizmente aconteceu comigo, gente. No dia 23 de dezembro, agora, o último, né? Hoje é dia 6 de janeiro que eu tô gravando aqui pra vocês. No dia 23 de dezembro eu comecei a sentir uma espécie de hipersensibilidade nas costas. Não era ainda uma dor, era uma hipersensibilidade. E eu pedi minha filha que olhasse, ela não identificou nada. Por quê? Tava bem em cima do local onde o sutiã abotoou aqui, tá? Bem nessa região. Então, tava todo marcadinho, né? E ela não conseguiu identificar. Bom, aí eu tomei o banho, mas fiquei sem o sutiã. Mais tarde, falei, olha, tá incomodando, dá uma olhada. Ela falou, mãe, tem uns pontinhos aqui. Eu falei, tira uma foto pra mim. Aí eu olhei, percebi pelos sintomas que eu estava sentindo, falei, gente, eu estou com herpes zoster. Aí na hora a família estava toda reunida aqui, todo mundo começou a rir, brincar, falou, lá vem a doutora Rosane que sabe tudo. Ainda riram da minha cara, né? Porque eu tenho um irmão, gente, que ele chama Edilene. E ele tem fama na família de entender de tudo. Os meninos dele lá falam que ele até astronauta é. Por aí vocês imaginam, né? E agora estão dizendo que eu sou muito parecida com ele. Eu gosto mesmo de entender de tudo. Eu leio, eu leio tudo, gente. Sou super curiosa. Mas, na verdade, não se trata disso. Por que eu identifiquei rapidamente? Aí eu me lembrei do meu pai, né? Papai teve essa doença, ele já tinha acima de 80 anos. Na época, papai era bem assim, saudável. Ele morreu, gente, quando ele faleceu, que ele chegou no hospital, ele faleceu por causa de um tombo que ele levou na rua. Ele tinha, quando ele faleceu, ele ia fazer 90 anos já, tá? Mas quando ele apresentou a doença, ele tinha 80. Quando ele faleceu, que ele teve esse tombo, que nós levamos ele no hospital, o médico falou assim, qual é o médico dele? Eu falei, não, ele não tem médico. Como assim? Ele tem 89 anos e não tem médico? Eu falei, não, ele não tem um médico assim que acompanha ele. Super saudável, gente. E qual que é o remédio que ele toma? Não, ele não toma nenhum remédio, não. Gente, ele faleceu sem tomar nenhum remédio de uso contínuo, tá? Assim, de pressão, tireoide, nada disso. Ele comia arroz, feijão, angu e um verdinho, sempre. E carne, né? Ele tinha uma hortazinha no quintal e ele ia lá e colhia ou almeirão ou couve, mas tinha que ter todos os dias arroz, feijão, angu e alguma carne com os verdinhos dele. Super saudável. Bom, voltando lá, quando ele tinha mais ou menos 80 anos, que apareceu o herpes zoster. Mas ele era muito chorão, sabe aquela pessoa que fica assim, eu tô com dor no peito, eu tô com dor nas costas, minhas pernas estão doendo muito. Gente, tadinho, acho que é por causa da idade, né? Começa a aparecer um monte de dor aí que a gente, infelizmente, acontece com os mais idosos. À medida que a idade vai chegando, é a idade do côndor, né? Condor aqui, condor ali, cada dia dói um lugar. Mas ele tava reclamando muito de dor nas costas. Daí eu falei, depois de 4 dias, ninguém deu atenção pra ele, coitado. Quase morri de remorso quando eu vi a coisa. Falei, pai, então deixa eu olhar suas costas. Eu morava ao lado da casa dele. Aí ele me mostrou, gente, já tava lá uma ferida enorme, enorme. Toda aquela vermelhidão, aquelas bolhas. Falei, meu Deus, pai, o que é isso? Eu não tinha conhecimento. Peguei, levei ele ao médico. E o médico deu uma bronca em mim. Falou, gente, ele tá sem tratar já esses dias todos, isso dói muito. Não é pouco não, dói muito. Inclusive deu uma medicação para ele tomar, que era uma medicação assim mais forte. Eu não me lembro bem o nome do remédio, mas não foi Novalgina para dor não. Uma medicação para tirar a dor bem mais forte, que precisava de receita médica. E deu o tratamento lá, que é um antiviral, para poder tomar e para poder passar. Quem cuidou dele fui eu.
Então eu acompanhei muito de perto o desenvolvimento das pústulazinhas, né? É igualzinho a catapora, dá aqueles pontinhos, dá umas bolinhas, depois elas se arrebentam, depois secam. Essa é a sequência da doença, da ferida. Por ter ficado muito próxima a ele, eu vi direitinho como é que era, apesar de não ter pegado o início. Mas como na época a consciência pesou muito de ter deixado o meu pai, né, com aquela dor 4 dias sem olhar o que era, eu fui pesquisar, estudei tudo que tinha sobre o herpes zoster na época. Então me lembrei, na hora que eu vi a foto, que ela tirou a foto pra mim, de como estavam as minhas costas, eu falei, gente, tá igualzinho. O sintoma, quando eu passava o dedo assim, ó, tava aquela hipersensibilidade, não tava ainda uma dor, tava meio que queimando, como se tivesse muito sensível o lugar. Aí eu falei, bom, vou ao médico. Aí, apesar das zoeiras aqui em casa, das minhas filhas, porque mãe, filha adora zoar pai e mãe, né? Zoaram bastante e uma delas foi comigo e ouviu lá o diagnóstico, né? Quando o responsável lá, o médico, falou, não, é herpes zoster sim. Ela falou, puxa vida, mãe, não é que você acertou? Eu falei, filha, mas é porque eu já tinha visto do meu pai. Eu olhei na internet, vi que era, né? Por sorte ter pegado bem no início, a minha ferida não foi muito extensa, porque tem cada uma, gente, vou pôr foto ilustrativa aí pra vocês verem. Tem cada ferida que vem do meio das costas até o meio aqui. Porque o que acontece? Então agora vamos entrar na doença, vamos falar um pouquinho de como é que ela se apresenta. O que vem a ser esse tal de herpes zoster? É o mesmo vírus da catapora. Então, quem é que pode ser acometido? Quem já teve catapora em algum momento de sua vida. Essa pessoa é candidata a ter herpes zoster. Pode ser que tenha ou não. Como é que ela se apresenta? Bem, a pessoa pode desenvolver o herpes, porque ele fica incubado, ele fica latente, escondido lá dentro do nosso organismo. Em algum momento da vida, a pessoa não se sabe bem ainda por que ele de repente resolve aparecer, se desenvolver dessa forma, como herpes zoster. Mas já alguns estudos mostraram que em muitas pessoas ele aconteceu porque a pessoa teve uma outra doença que mexeu com o sistema imunológico da pessoa, tipo uma gripe forte, enfim, qualquer doença que possa ter mexido no sistema imunológico, ou medicação que foi tomada que também mexeu com o sistema imunológico, ou doença ou medicação pode mexer com o sistema imunológico, baixando ele, e aí o vírus é oportunista, né? Vê que o seu sistema imunológico está baixo e ativa o vírus. Uma vez ativado, ele pode aparecer aonde? Normalmente no torso, na caixa torácica, vamos dizer. Normalmente ele dá somente em um lado, ou no lado direito ou no lado esquerdo. Ele começa do meio das costas e aí ele acomete deu bizil aqui. Aí ele acomete um nervo das costas que sai das costas, esse nervo, aí a ferida acompanha o nervo, até onde o nervo vai, então ele não dá para baixo, ele dá assim, ó, saiu do meio das costas, ele vem até a frente, por onde o nervo passa, que os nervos da coluna são assim, né, ó, sai da coluna e acompanham a caixa torácica assim, então o meu deu nessa região da onde abotou o sutiã até aqui debaixo do seio aqui, ó. Eu não sei dizer ao certo para vocês, porque eu não estava tomando medicação alguma e não tive também nenhum problema de saúde nesse período. E ele resolveu aparecer bem no dia 23 de dezembro, ó. Bom, é preocupante quando ele dá no rosto. Eu fiquei sabendo, o moço que eu fui na farmácia comprar minha medicação, o farmacêutico que me atendeu, ele disse, olha, ano passado meu tio ficou cego de um dos olhos porque ele foi acometido no rosto e atingiu o nervo óptico, tá? Então, se você
vê que tá dando no rosto, corre pro médico mesmo, o mais rápido possível, para fazer o tratamento bem direitinho, porque é muito perigoso se der próximo ao olho, tá bom? Por sorte eu peguei bem no início, foi bem pouquinha ferida, deu somente um pouquinho aqui e uma bem pequenininha aqui na frente. As costas foi o lugar que ficou pior, vou colocar foto para vocês, desde o primeiro dia até o último, tá? Mas aí eu ainda tô com algumas marquinhas, né? Hoje é dia 6, tem 7 mais 6, 13 dias, tá? Eu ainda estou com dores. Quando vou dormir, tenho que tomar medicação para dor, porque senão eu acordo de madrugada com uma dor horrível. Gente, quando o médico falou com meu pai, dói muito. Eu não entendi o que era esse muito, mas dói muito mesmo, tá? É uma dor que não... de sentar na cama, de levantar, de andar e de ficar sem lugar. Você fica sem lugar. Por isso mesmo, vocês viram que eu... nesse final de ano, diminui um pouco a quantidade de vídeos que eu coloquei no canal, porque eu fiquei, olha, eu fiquei assim, você fica sem condições de produzir, seja no trabalho da casa, ou no caso aqui, que eu tenho que ter a minha criatividade aflorada para poder produzir vídeos, criatividade zero, tava zero, não tinha nem ideias, porque só dor, tá? Falando ainda sobre o vírus, né, que as pessoas que conviveram comigo durante esses dias aí, ficaram na dúvida e perguntaram, o herpes zoster pega? Não, necessariamente não, tá? Porém, se você nunca desenvolveu a catapora na vida, convém ficar afastado. Convém você não ter, porque ele não pega pelo ar, pela respiração, ele pega se você tiver contato com a ferida do herpes zoster e nunca desenvolveu catapora na vida. Então vamos dizer que você não sabe se você já teve catapora ou não. Mantenha distância da ferida do herpes zoster, não tenha contato, tá? A pessoa que está com herpes zoster também deve estar sempre com as mãos lavadas. A pessoa que vai cuidar da ferida, lava as mãos antes, lava as mãos depois, faz uso de álcool, gel, para não haver contaminação e uma infecção secundária na ferida, né? Porque ali tá aberto. Se a pessoa vai manusear, tratar a ferida, passar ali a pomada com as mãos sujas, a unha guarda muita sujeira, né? Ela pode pegar uma infecção secundária ali no local e piorar a situação, tá? Outra pergunta que fizeram, né? Dá em qualquer época da vida? Qualquer pessoa pode ter? Qualquer pessoa que tenha tido a catapora, né? Porque o vírus fica latente lá. É claro que, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa imunidade vai baixando. Pra vocês terem uma ideia, pessoas acima de 80 anos, em cada 10 pessoas, 5 desenvolvem o herpes zoster. É meio assustador envelhecer, né? Como eu disse, dói aqui, dói ali e ainda tem essas coisas para nos contaminar, né? Para aborrecer nossos dias. Bom, o que fazer então? O tratamento, gente, não é com antibióticos, como muitas pessoas pensam, é com antiviral, tá? Existe um medicamento tópico, que é para você passar na ferida, e o oral, que é para tomar, tá? Aí você tem que ir ao médico para ele dar a dosagem certinha desse antiviral, porque eu comecei com uma dosagem, depois o médico teve que aumentar a dosagem, tá? Porque como eu peguei a doença no início, a gente achou que ia ser bem brandazinha, né? Só que aí a doença teve um pico de crescimento até o 4º, 5º dia, para depois começar a diminuir, tá? Então ela dura de 7 a 10 dias, as feridinhas duram de 7 a 10 dias, mas infelizmente tem um outro problema que pode surgir após a cura da ferida. Pois é, pessoal, ainda tem mais essa. Depois que a ferida cicatriza, ainda fica uma dor por alguns dias, né? Eu ainda tô aqui gravando com vocês, mas eu tô com dor, porque eu tô tomando medicação para conseguir fazer todas as minhas tarefas. Essa dor, ela ainda se prolonga por alguns dias, e se ela se
prolongar demais, pode significar que você tenha desenvolvido a neuralgia pós-herpética, que acontece somente com mais ou menos 5% das pessoas que desenvolveram o herpes zoster, tá? Não se sabe por quê. O nervo que foi acometido pelo herpes zoster, ele se inflama demais e fica depois essa dor crônica, podendo ficar por meses seguidos. Tem tratamento para isso, mas é um pouco complicado, tem que ter muita paciência, existe até já uma ciência, tem médico especializado em dor, é a medicina da dor, né? Então eu fui ver um médico explicando sobre isso. O que ele disse? Olha, o tratamento tem que ser muito bem avaliado pelo médico, ele pode ocorrer desde um emplasto no local, né, do nervo, até mesmo a neutralização desse nervo, que poderia ser uma neutralização, uma inibição dele, né, uma neutralização momentânea ou até definitiva, se não for algum nervo que vai atrapalhar os movimentos do braço ou qualquer coisa assim. Por isso tem que ser muito bem avaliado pelo médico. A notícia boa de tudo isso é que tem vacina. Você pode tomar a vacina. Eu acredito que pelo valor que ela é nos laboratórios, não tenho certeza ainda disso que eu estou falando, mas eu acredito que ela não exista no sistema público de saúde, tá? Ela custa de 500 a 600 reais, vai depender de promoção de laboratório. Minhas duas irmãs que são mais velhas do que eu, assim que eu desenvolvi, né, o herpes zoster, elas começaram a procurar para tomar, porque elas são um pouco mais velhas. Uma tem 78, eu acho, e a outra 80, acabou de fazer 80. Então elas têm grande chance de desenvolver. E parece brincadeira. Algumas pessoas próximas a elas desenvolveram também nesse último semestre. Então elas ficaram tipo, né, opa, vou tomar esse negócio antes que me acometa também. Bom, a vacina, qualquer pessoa pode tomar, aí o seu médico que vai dizer para você se você pode ou não tomar a vacina. Eu vi um médico, porque eu assisti vídeo demais, né, gente? Depois que eu vi que estava com problema, eu comecei a estudar tudo a respeito para poder entender o que estava acontecendo comigo. Eu vi um médico falando em um vídeo no YouTube mesmo que a pessoa que desenvolveu o herpes zoster, ela pode também tomar a vacina, mas somente após um ano que ela desenvolveu o herpes zoster. Por exemplo, o meu apresentou agora em dezembro, né? Somente lá para janeiro de 2021, a partir daí é que eu poderia tomar a vacina. E nesse período de um ano que eu estou esperando, posso desenvolver o herpes zoster de novo? Bem, pelo que eu vi também, é difícil isso acontecer, tá? Mas pode acontecer sim. É mais difícil porque se você desenvolveu, o seu corpo também já desenvolve uma certa resistência. Mas se o seu sistema imunológico estiver muito baixo, com muito problema, pode acontecer sim, já houve casos. Então, gente, o negócio é ir lá correndo e tomar vacina, né? Infelizmente, ela é cara, mas é uma prevenção que diminui muito, não é 100% garantido, nenhuma vacina é, né? Mas diminui muito a chance de você desenvolver, porque dói muito. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Se realmente esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like para que a gente possa continuar desenvolvendo aqui assuntos de interesse para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.